E hoje nós vamos ver o panorama de Mateus. Muito bem, Mateus ou Levi. É interessante, o Evangelho de Mateus está em primeiro lugar. Foi um dos primeiros escritos, não é? Nós vamos estudar os 4 evangelhos seguidos. Cada domingo nós vamos estudar um evangelho. Nós já demos a introdução dos evangelhos. Agora nós vamos começar um a um. E hoje é Mateus, o centro do nosso estudo. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Qual é o propósito desta escola? Vocês sabem? Lívia, por que você está nessa escola? Para aprender. Por que você vem à escola dominical? Muito bem. Mas palavra a gente aprende como? É só sentando e ouvindo? Temos que examinar. Jesus disse: examinar as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, se você quer conhecer Jesus, Escritura, leia a palavra de Deus, é um desafio supremo. Para você crescer na fé, você tem que ler. Por exemplo, se vocês vierem aqui apenas me ouvir, é bom, eu fico feliz, vocês vão aprender alguma coisinha. Mas se vocês vierem de casa com a lição, e isso aqui se tornar um reforço, aí vocês ficam gigantes na fé. Aí vocês vão aprender Bíblia. Porque, irmãos, vocês sabem, nós temos que estudar a palavra de Deus permanentemente. Quando sabem um versículo, depois tentam falar e não falam mais, né? Para você manter uma coisa na mente, você tem que repeti-la. Paulo diz assim: eu não me canso de repetir as mesmas coisas para vocês, porque isso se constitui garantia de que vocês vão permanecer firmes, ouvindo, até que aquilo se torne carne. A palavra tem que tomar carne na nossa vida, gente. Ela tem que se encarnar em nós, tem que se tornar vida. Isso aqui é letra. Não posso esquecer isso aqui. Isso aqui é letra. Esta letra tem que se tornar o quê? Como é que ela se torna viva? Em nós. Quando ela se torna uma realidade dentro de nós, que nós estamos vivendo, não, mas a palavra não me permite viver desse jeito. Aí, Lívia, você vai lá, naquela segunda-feira que você amanheceu não muito bom, o marido também não, vocês dão uma briga tremenda. Aí ele vai embora, mas você fica em casa. De repente o Espírito Santo começa a falar: Lívia, para lá. Você é uma crente mais antiga do que ele. Aí você vai lembrando da palavra. Então, o que a palavra diz? E aí você vive a palavra. Quando ele volta, você diz: olha, não espera voltar não, telefona para ele. Você diz: querido, hoje eu provoquei toda aquela dissensão e eu estou lhe pedindo perdão. Eu quero que você tenha um bom dia. Eu amo você. Acabou a briga. Mas a palavra é que está tomando forma. Então nós temos que viver de acordo com a palavra. Andar. Certo? Agora, vamos lá para Mateus. Mateus, o primeiro dos evangelhos. Quantos tem? 12. Quem não tem a revista, levante a mão. Não, pode acertar depois, filho. Pode. Vai lá.
Maurício, dá uma para a dona Emília aqui, ó. Senão ela vai chorar. Ah, já deu? Já tem a revista? Já. Ela já tem, tá? Lívia, quem não tem aqui? Obrigado, minha filha. Me cobra depois para não sumir mais esse, tá? Aleluia. Mateus. Como era o outro nome de Mateus? Hein? Levi. Né? Levi era o nome, um dos nomes de Mateus. Muito bem. Mateus é o autor. É judeu. Cobrador de impostos. Ele escreveu entre 50 a 70 depois de Cristo. Vamos pensar anos 50. Ele foi o primeiro evangelho e ele teve como base uma logia, umas anotações que ele fez primeiro e depois ele constituiu o seu evangelho. Agora uma pergunta para vocês. Qual é um dos títulos de Jesus em Mateus? Mateus é chamado o Evangelho do Rei. Ele tem uma preocupação central no seu Evangelho. É apresentar Jesus como centralizando em si todas e cada promessa do Antigo Testamento. Ele tem a preocupação única de mostrar que Jesus é o Messias prometido. E o seu trabalho é fazer todas as ligações ou ligamentos entre Jesus e o Antigo Testamento. Não é? E ele, então, trabalha nisso. Ele apresenta Jesus como aquele em quem todas as promessas do Antigo Testamento estão se cumprindo. Ele é o Rei, não é? Agora, ele escreve o seu Evangelho. E o que é Evangelho? O que significa a palavra Evangelos? Evangelho. Evangelho. O que significa essa palavra? Boas novas, né? Evangelho quer dizer boas novas. Boas novas a respeito de quê? E de quem? Então, de quê e de quem? Boas novas de salvação. E Evangelho fala de quem? De Jesus. O Evangelho trabalha para apontar que Jesus é aquele que nos traz salvação. Certo? Agora, o Mateus era judeu. E ele escreve para quem? Para judeu. Então, aí nós vamos vendo como Deus trabalha. Tem um evangelho que tem a preocupação de mostrar Jesus como Filho de Deus, como aquele em quem estão se cumprindo todas as profecias do Antigo Testamento. E então, ele está escrevendo para judeus. Judeu conhece o Taná, o Antigo Testamento. Ele conhece as promessas. Então Mateus vai trabalhar mostrando que Jesus é o cumprimento de cada promessa lá. E ele trabalha, irmãos, com ligamentos muito importantes. Ele fala sobre o cumprimento da promessa em Cristo
ou das promessas. Nós temos dois pilares principais aos quais a promessa do Messias está ligada. Nós temos primeiro o pilar chamado Abraão. Vocês se lembram que o primeiro nome era como? Como era? Abrão. Certo? Agora, quando depois em capítulo 12 aparece Abrão, vai, daí a pouco ele começa a chamar Abraão. Aqui é interessante. Chega um momento, Deus acrescenta no hebraico só uma letra ao nome de Abraão. É um hit do hebraico, ao estudante hebraico. Esse rei hebraico, ele é uma das letras de que palavra no Antigo Testamento? Ele é esta letra do nome de Deus. Deus põe uma das suas letras no nome de Abraão. E ele se torna o quê? Pai exaltado. Primeiro ele é chamado Pai exaltado. Depois ele é chamado de quê? Pai de nações. Aí ele precisa do nome de Deus. Aí o nome dele está completo. Daí para frente, ele é o Abraão aliançado com Deus e predeterminado a ser pai das nações, ou de nações. Aí ele passa a chamar Abraão, nome grande, né? Com Abraão é feita uma promessa. Qual é a principal promessa a Abraão? Vamos pensar na promessa toda, não. Vamos pensar em parte da promessa. Qual a principal parte da promessa? Que nele seriam o quê? Benditas todas as nações da terra. A promessa de abençoar, que ele abençoaria todas as nações. Então,
primeira ligação do Messias é com Abraão. Certo? Por isso que Abraão aparece como pai do Messias. Certo? Primeiro, a promessa de que nele seriam benditas todas as nações. E quando é que todas as nações iam ser abençoadas? No Messias, que é filho de Abraão. Então, o Mateus vai mostrar que o Messias está ligado a Abraão. Segundo, mas o Messias não é só aquele através de quem todas as nações serão abençoadas. Mas tem uma outra coisa. O Messias tem a ver com uma promessa feita a quem mais? Davi. Tem a ver com a promessa feita a Davi. E a promessa a Davi, qual é? Hein? Qual foi a promessa a Davi? Qual foi? Hein? Qual foi a promessa que havia Deus feito a Davi que se cumpriria no Messias? Seria que o Messias seria rei. Ele era o filho de Davi, rei para sempre. Para sempre e sempre. Olha, nele se cumpriria a promessa feita a Davi, que a sua descendência estaria sempre no trono. E ela se cumpre em Jesus, que é o Messias e que reinará. Aí vem a história do milênio, hein? O reino de Davi foi o melhor. E o reino de Davi será o melhor, porque é o reino final. É o reino perfeito, de paz perfeita, de justiça, de grandeza. Este vai se cumprir no Messias. Por quanto tempo? Rei para sempre. Aí você lembra do milênio. Gente, milênio vai acontecer mesmo. 1000 anos de paz, justiça. Satanás estará preso durante 1000 anos e o rei vai reinar. O rei davídico, filho de Davi, vai reinar perfeitamente sobre todas as nações da terra. Diga aí para o seu irmão, levanta, desperta, olha, nós vamos reinar para 1000 anos com o Messias. E sabe como é que vai ser? Quando os crentes estavam entregados lá em Coríntios, falavam assim: irmão, deixa de brigar aí, não briga com o outro não, vocês, olha, acertem as coisas entre vocês. E vocês não. E aí os coríntios estavam correndo para a justiça para levar o irmão a juízo, né? Paulo diz: parem com isso. Vocês estão levando gente para ser julgada por juízo humano, juízo incrédulos. Vocês não sabem que os crentes vão de fazer o quê? Julgar as nações, até os anjos. Está vendo como é, gente? Esse é o rei. Então, o Mateus trabalha para mostrar que Jesus é o rei prometido a Davi e todo o seu evangelho. E por que ele trabalha isso? Porque judeu conhece Bíblia, ele está escrevendo para judeu. E precisaria amarrar o Messias a todas as promessas. E ele vai no seu evangelho, irmãos, mostrar que Jesus é o rei prometido. Agora, esta é a preocupação dos 4 evangelhos. Cada um mostra uma faceta de Jesus
para um público. Então, nós vimos domingo passado que o Mateus, ele escreve para os judeus, não é isso? Mateus escreve para judeus. E agora, para quem escreve Marcos? Sabem? Qual era o público de Marcos? Romanos. Se o Evangelho de Mateus é o Evangelho do Rei, agora o Evangelho de Marcos é o Evangelho do servo. Ele vai falar agora sobre servo. Quando você pensa em servo, você pensa em senhor. E isso interessava Roma. Roma tinha um senhor que reinava sobre todos, sobre tudo, sobre o mundo. Então aí vem o conceito de servo. Marcos trabalha nesse conceito. Agora eu quero saber uma coisa: de onde Marcos tirou o seu evangelho? Quem foi a fonte de Marcos? Alguns acham que Marcos foi a fonte, alguns pensadores bíblicos. Mas de onde Marcos tirou o seu evangelho? Marcos foi emanuense, pesquisador. Mas quem estava atrás de Marcos? Pedro. O evangelho de Marcos é o coração de Pedro. Por isso que ele é um evangelho como ele, é profundamente prático, né? Então Marcos escreve para os romanos. Os romanos, eles não estão preocupados com o cumprimento de profecia. Eles gostavam de mensagem direta como a de Marcos. Mais do que 1000 vezes Marcos usa a conjunção e. O evangelho de Marcos está repleto de realização, não de palavras, e sim, é sem dúvida o evangelho do ministério de Cristo prático. E agora, quem escreve para grego? Lucas. Quem era Lucas? Médico e escritor. Era um médico escritor. Ele escreve quantos livros no Novo Testamento? O Marcos. Quantos livros ele escreveu? Ele escreveu primeiro Lucas, depois ele escreveu Atos. Aí, esta história de Atos, Lucas a viveu, porque ele acompanhou Paulo. Ele foi companheiro de viagem. Ele sabe, ele viu tudo o que aconteceu. Ele assistiu parte de tudo, quase tudo ele viu. Então o Evangelho é produção, o Atos é produção do Lucas. Mas primeiro é a vida de Jesus. Evangelho de Lucas. Ele escreve para quem? Para um grego. Ele escreve para um homenzinho chamado Teófilo. Teos. Filo. Teos e filo, duas palavras gregas. Teos é Deus. E filo, amigo. Amigo de Deus. Filéu, querer bem, ser amigo. Então, verbo filéu. Filos é o substantivo. É amigo. Então, agora ele escreve para esse personagem. Era alguém muito interessado em crescimento espiritual. Era alguém que queria conhecer sobre Jesus. E ele pesquisou e disse: olha, eu pesquisei, Teófilo, para você tudo que Jesus começou a fazer, desde aí ele começa no ministério de João. Com quantos anos Jesus começou o seu ministério? Sabe? Hein?
30 anos era o tempo que um homem começava as suas atividades como sacerdote, ele era o líder, começava com 30 anos. Então Jesus começou com 30 anos. Se ele nasceu em 4, ele começou mais ou menos no ano 26 depois de Cristo, seu ministério. Pelo seguinte, ele nasceu 4 antes dele. Dele começou a contar 1, 2, 3, 4. Até ele era 4, 3, 2, 1. Os anos eram o quê? Contado do maior para o menor. Anos 5.700 e pouco. Aí vai diminuindo, até chegar certo. Aí começa uma nova contagem. Em Cristo começa uma nova contagem, mas não começou no nascimento dele. Começou 4, porque 4 foi o último ano de reinado do Herodes. Começou em 3 ou 4, ou em 5 ou 4, mas foi aí. Herodes reinou de 37 até 4 a.C. E Jesus nasceu antes de 4, porque quando Herodes mandou matar os inocentes, ele mandou matar de quantos anos para baixo? Você lembra, né? 2 anos para 0. Mata todo menino entre 2 e 0. Entrou numa casa, um recém-nascido, corta o pescoço dele. Ele mandou matar todos para matar Jesus, mas não conseguiu. Deus deu uma rasteira dele. E o problema é que os magos chegaram lá contando uma história. Onde está aquele que é nascido do Reino de Deus? Porque nós vimos a sua estrela brilhar no Oriente e viemos, seguindo a estrela. Perguntou Herodes, Herodes se agitou, nasceu um rei, então eu estou em perigo. Aí mandou matar todo mundo, é daí que eles tiram o choro de Raquel, está vendo? Raquel chorando seus filhos, certo? Aí, então irmãos, nós temos Jesus nascendo e Lucas pega de tudo que ele pode pesquisando. Lucas foi um pesquisador. Do Evangelho ele pesquisa, escreve para quem? Gregos. Lucas era grego e ele escreve para grego. Grego quer saber das fontes. Grego é pesquisador. Grego é filósofo. Grego é estudioso. Grego é gente de letra que não aceita as coisas, vai dar valsa ao futebol clube. Lucas diz, vamos pesquisar. Então, deixa eu mostrar que eu tenho fontes. Então ele escreve para o mundo grego, certo? E João escreve para quem? Para todo mundo, né? O Evangelho do Céu, o de Lucas é qual Evangelho que eu já falei para vocês? Vamos lá, lembrem? Evangelho do homem verdadeiro. Ele apresenta Jesus, o Filho do homem. Porque o Filho do homem não veio para servir, mas veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida por muito. Ele é o homem perfeito. Então Lucas trabalha nisso. E o João já escreve para todo mundo. Aí o João capricha, né? Todos os homens. Agora ele está escrevendo para todos. E então ele escreve mostrando de fato quem é Jesus. Por isso ele começa. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo se fez carne. Então ele mostra quem de fato é Jesus. Ele vai revelar que Jesus não começou a viver, a ser quando nasceu. Nascer foi um evento na vida de Jesus, em que ele se humilha,
Ele abre mão de todas as suas prerrogativas, de todos os seus direitos divinos e se torna homem. Servo, nasce uma manjedoura e ele veio para servir. E João então mostra a figura total. Mas tudo isso nós precisamos trocar em miúdos e começamos. O Mateus começa, irmãos, falando sobre o advento do rei. Como é que começou toda a história? Aí vamos lá para o capítulo 1. Vamos para o capítulo 1. Vocês gostam de genealogia? Vamos ver um pouquinho de genealogia? Vamos ver 17 versos de genealogias. Vamos lá. Mateus 1 até 17. Muito bem. Vou começar. Livro da genealogia ou da origem de Jesus, das origens de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de quem? Bem, aí você tem o filho da promessa de Abraão e o filho da promessa a Davi. Agora dois, outro pode ler. Está lá, ó. Abraão nasceu Isaac, Isaac nasceu Jacó, Jacó nasceu Judá e seus filhos. Muito bem. Por que só tem Judá e seus irmãos? Judá era, mas era o quê? Ele está mostrando genealogia. Então ele está mostrando de fato como a raiz de fato. Ele não, porque o Judá não é o filho mais velho de Jacó, mas ele é que filho de Jacó? Você sabe, Thaís? Quem é Jacó? Quem é Judá? Sabe? Judá é o quê? É a tribo de onde veio o quê? Ah, é a tribo de onde vem o rei, diz o meu irmão aqui, o teólogo Júnior, o exegeta Júnior, né? Então, é interessante, por que não pega qualquer filho? Pega o Judá, porque é de Judá que vem o Messias. Aí, Mateus põe de Judá, porque de fato a raiz dele está em Judá. Judá através de quem? De uma mulher chamada Tamar, que era o que de Judá? Nora. E o que aconteceu? Um deslizezinho do velho Judá que engravidou a Nora por engano. Está vendo? Quando o velho não se segura, se torna problema. Gerou da Nora um filho. A Nora que ele vinha enganando. E finalmente a Nora deu uma rasteira nele. Tá, mano? Por vingança. Não, por câncer. Ela estava cansada de esperar e ajudar. O menino cresceu, se tornou homem e ele não trouxe para casar o filho com a Tamar. Ele devia isso, era o que ele prometeu. Mas a Tamar queria ser da linhagem de Israel. E aí? Ela queria ter linhagem em Israel, o sonho de todo mundo. E como Tamar, nós temos quem? Raabe. Temos mais quem? Raabe foi a primeira. E temos a Rutinha, que era moabita. Então nós temos 3 estrangeiras. E aí quando você anda na história de Davi, quem está na linhagem de Davi?
do Messias também. Ó, nós temos 3 estrangeiras e temos uma que entrou de bicão. Quem foi? A Batseba. O Messias vem de Batseba também. Então, o Messias, isso significa que é de todos. Até os gentios têm participação no Messias. Está vendo como é a história? A história da salvação. A salvação é para todos. Então os judeus dizem, não, o Messias é nosso. Nada, o Messias é nosso. Nasceu também do nosso meio. Ele é nosso. Ele é o homem universal. Ele é o homem de todos. Ele é o Deus de todos. E Ele está em tudo, e Ele está em todos, e Ele é de todos. Amém? E vocês nem ficam no banco aí de aleluia, Senhor, glória a Deus. Eu não sou um acaso na história da salvação. Houve um plano que me envolveu. Está vendo? Para ninguém ter argumento. Aí Jesus é apaixonado por pecador, não é, Dona Emília? É? Vocês já viram isso? Como Jesus é apaixonado por pecador? Ele compra com pecadores, ele perdoa pecadores, ele resolve problemas de pecadores. Resolveu seu marido. É assim, gente. Isso é evangelho. É boas novas de redenção que alcança todos nós. E de forma absoluta. Estamos na história do Messias. Somos possessão dele, mas partilhamos da sua vida também. Aleluia. Então, irmãos, nós temos que meter isso na cabeça. O advento. O Mateus vai escrever agora, verso 3, o que ele diz? Pode ler alto, verso 3. Ajudar nasceu de Tamar, Fares e Cisar. A Fares nasceu de Hezron, a Hezron nasceu Arão. Arão, verso 4. Arão gerou Aminadab a Naasson, Naasson a Salomão. 5. A Salomão nasceu de Raab, Boz. A Boz nasceu de Ruth, Obed. A Obed nasceu de Jessé. Muito bem. Jessé é quem? Pai de Davi. Então você conta lá, olha aqui. Diz aí, Jessé. Ó, diz ele lá. Abraão gerou Isaac, que gerou Aí vamos lá pegar Raabe. Salomão gerou de Raabe Boaz. Boaz de Ruth gerou quem? Obed. Então, Obed é neto de quem? De Raabe. Agora, Jessé é o que de Raabe? Jessé gerou a Davi. O que Jessé é de Raabe? Bisneto. Não, tetraneto. E o Davi é o que de Raabe? Vamos lá. Avô, bisavô, tetravô, tataravô. Quadrisavô. Davi é a 4ª geração de quem? De Raabe. Aí vocês vão conhecer Davi. Filho, está na linhagem muito pertinho de Raabe. E aí Davi me nasce um rabo de saia terrível. Está vendo? Também de Raabe. E aí Davi tem um filho pior do que ele tinha, Salomão. Davi ainda só se casou com judia, mas o outro casou, o primeiro casamento de Salomão foi com quem? Quem foi a rainha inicial dele? Foi a filha de Faraó. O que Salomão estava procurando? Sarna para se coçar e poder, mais poder. Ele estava consolidando o seu poder com o Egito. Casa com a filha de
para a adoradora de deuses estranhos. Você quer que um homem desse tenha sucesso? Ele não a ganhou para Jeová, e aí ele foi ganho para os deuses do Egito. Vê como funciona, gente? Não precisa casar com quem quer dizer assim, eu vou ganhar, porque pode não ganhar. E você vai entrar no plano. Tá certo? Eu vejo muitas meninas, principalmente com moças. Homem também. O rapaz chegou para mim, pastor, meu namorado segundo o coração de Deus, onde? Ela não é crente, eu digo, então não é segundo o coração de Deus, meu filho. Você está tirando no coração de Satanás. Pois ela desviou o rapaz mesmo. Foi excluído da igreja. Às vezes a gente casa com uma de casa e entra no cano, né? Então, irmãos, vamos continuar lendo Raabe. Aí eu leio o verso 6 agora. Vamos lá. Verso 6, alguém lê na sua Bíblia, não fica preocupado não, leia na sua Bíblia aí. Jessé gerou ao rei Davi, e a Davi a Salomão, da mulher que fora a mulher de Urias. Então nasceu de Raabe, preste atenção, é ela que está na lista aqui. Salomão era filho de quem? Betseba. Com quem? Batseba, certo? Agora, verso 7. Pode ler, gente, alto. Vamos lá. A Salomão nasceu Roboão, Roboão nasceu Abias, Abias nasceu Azar. 8. Asa, não, é Asa. A sua casada, leia lá. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Urias. 9. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. 10. Josias nasceram Jeconias e seus irmãos, pelo que deportação para Babilônia. 12. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel e Salatiel a Zorobabel. 13. A Zorobabel nasceu Abiúde nasceu Eliaquim, e a Eliaquim nasceu Azor. 14. 15. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar Natã a Jacó. 16. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. 17. Então, para lá, vamos lá. De sorte que todas as gerações de Abraão até Davi são 14. Mais 14, 28. Mais 14, 42 gerações. Então, Jesus é 42ª geração depois de Abraão. E ele nasceu de quem? Sem pai. Bastardo? Sem pai. Ele nasceu de quem? Maria. É o único homem na história que não tem pai humano. Tem um pai adotivo. Nasceu de Maria. Nasceu de Maria como? Que filho era ele? Que filho de Maria era ele? Hein? Era o quê? Era unigênito. Era o quê? Ah, primogênito. E
Isso quer dizer, primeiro, o mais velho. O filho mais velho de Maria não teve pai humano. Nasceu de uma virgem. E continuou virgem depois do parto? Sim ou não? Uma mulher pode continuar virgem depois do nascimento de um filho, a menos que seja de cesárea, né, dona Edith? Se for cesárea, pode. Mas no caso da Maria, ela teve parto normal. O José foi o parteiro. Certo? Aí é interessante que José e Maria carregavam um berço. Armaram o berço, sopraram o berço em flor, e ele foi deitado num berço de pasto. Certo ou errado? Eu estou igual ao japonês. Diz que mandaram o chinês, mandaram, o chinês estava ouvindo contar a história de Moisés. Aí ele estava prestando atenção de nascimento de Jesus. E aí foi contando, aí chegou a vez do japonês contar a história e disse: e Moisés pegou Jesus e deixou na manjedoura. Né? Então Jesus nasceu numa manjedoura, mas nasceu numa manjedoura porque não havia o quê? Lugar para ele na estalagem. Foi por isso? Só por isso? Ele é o plano de Deus, ele nasce pobre mesmo. Ele nasce como pobre. Ele é servo dos servos. Não nasce no palácio, mas nasceu numa manjedoura. E todo mundo que quer entrar no céu tem que passar via manjedoura. Não tem jeito, tem que se humilhar. Nasceu numa manjedoura. Esta é a visão do nascimento de Jesus. Então, vocês estão vendo que Mateus tem o cuidado de mostrar que Jesus é estritamente aquele que nasceu de acordo com cada promessa de Deus. Cada promessa feita sobre o seu nascimento. Tudo se cumpriu nele, tudo tremendamente. Nasce de uma mulher. Tinha a profecia de Isaías é que ele nasceria de uma virgem. Nasceu de uma virgem. Quantos anos tinha Maria quando Jesus nasceu? Já era prometida a José. Então, como José não era um homem novinho, Maria também não era uma mulher novinha. Ela já devia ter 20 anos, 21, 22. Quando foi prometida? Virgem Maria. Ela era uma mulher bem madura. Maria não era uma menininha que não sabia para onde ir, não. Maria é uma mulher equilibrada, com perspectiva da vida. Quando o anjo chegou e falou que ela teria um filho, qual foi a pergunta dela? Vocês lembram? Como posso ter um filho se eu não sou casada ainda? Eu sou uma noiva, mas não sou casada ainda. Eu não tenho rolo com meu noivo, não é como hoje não, né? A turma se enrola, né? Naquele tempo não, se uma mulher aparecesse grávida, se uma virgem aparecesse grávida em Israel, ela era o quê? Apedrejada. Ela não teve caso com ninguém. Eu sou virgem, como é que eu posso gerar um filho? Não sou casada ainda, eu estou prometida a José, mas prometida é uma coisa. Hoje nem se promete, já não é uma coisa, né? Ela disse: como é que eu vou ter um filho? E aí, o anjo disse: não, o que vai ser gerado para você vai ser obra de Deus. Deus vai fazer tudo. E como é que é? Diz que Jesus não nasceu do pecado. Se ele tivesse nascido de homem, seria pecador. Então o que aconteceu na gravidez de Maria?
que eu penso. O que você pensa? O que é ensinado? E pergunta a Vilaça, como é que você acha que foi? É o seguinte, ele já foi colocado fecundado e cresceu lá, mas sem a cooperação de homem, porque genealogia se conta de homem. Hoje os judeus estão contando genealogia de mulher, errado, mas é de homem. Sem cooperação de homem não nasce menino. Por isso que os homens são benditos para sempre. Amém. Hein? Hoje já tem prometinha, né? Está danado. Homem já não é mais necessário. Aleluia. Por quê? Porque sem homem não tem semente. Fecunda tem que ter óvulo para ser fecundado. E tem que ter esperma para fecundar. Então, gente, olha aí. Mas ele não poderia fazer parte de linhagem pecadora. Então, ele não nasce de nenhum homem. José ficou ofendido, não ficou? Não, ele zelou de Jesus, cuidou dele, ensinou carpintaria para ele, ele era o pai mesmo. Mas ele foi o primeiro filho de Maria. Maria teve outros? Você tem certeza? Está na Bíblia. Mas quantos? Mateus 13. Hein? Quantos? Eu queria saber quantos. Porque ele era católico. Hein? Fala. Quantos filhos? Olha, eu conheço pelo menos 2. 3 homens. Na Bíblia aqui fala de 3. Olha, tem, que você tem na Bíblia, que fala, Tiago é irmão dele, Judas é irmão dele. Eu creio que Tiago era o imediato. Aí você tem o Judas e tem as irmãs. Vamos lá, Marcos. Quando você encontrou? Marcos 6, né, gente? Tem José, ó. Ajuda aí, pastor, precisa de ajuda de vez em E quando. pastor, aqui fala Tiago, José, Simão e Judas. 4. E as irmãs ainda. Pois é, não fala quantas, né? Não tem, mulher não era contada. Metade não se conta. A mulher é metade do homem. Metade nunca se contou. Se contou da paz que eu estava usando. Não é isso não. É porque o homem era sempre contado, mas a mulher não. Você não vai de judeu lá, né? Agora, então, 4 e mais as irmãs. Pergunto a vocês. Maria continuou virgem pelo parto? Não. Maria continuou virgem depois de Jesus? Não. Ela deu à luz a outros filhos. E isso, gente, era glorioso para Israel. Quanto mais filho, melhor Sofia. Sofia era bem-aventurada. Quantos você tem, Sofia? 7 filhos aí. Minha mãe é uma mulher bem-aventurada, teve 9, escaparam 6. 3 morreram, mais 9. Lá no Nordeste teve uma mulher que teve 32. Vai ultrapassar o céu, vai para o 7º céu. Então, gente, olha lá. Agora, o nosso Mateus não tem a preocupação da genealogia, mas vamos andar. Agora, ele fala do advento do rei, ele fala da genealogia do rei, e ele vai falar agora, ele fala dos que visitaram a Jesus, pastores e magos. Magos, que mago? Diz que eram sábios, gente, não eram reis, não, tá? Os presentes que eles oferecem são todos proféticos, tá certo? Eles oferecem a Jesus ouro, incenso e mirra, certo? Jesus foi incensado, teve mirra e foi rei. Isso respeitando a linhagem. Agora diz o rei de Terra Nova que se Jesus não era rico, no dia que os magos deram os presentes para ele, ficou rico. Mas eles não deram
tanto assim não. Eles deram um presente com uma simbólica. Não foi 1 quilo de ouro, 10 quilos de ouro, 100 quilos de ouro, não foi isso não. Foi um presente em ouro, em mirra, e o que mais? Incenso. Adoração ao rei. Agora, muito bem, aí ele fala de como o rei foi educado. Como se educa um rei? Como se educa qualquer menino, mas o rei tem um capricho especial da criação, né? Ele tem mentores, ele tem professores, ele tem mais recursos de crescer do que um menino pobre. Mas o rei aprendeu. Gente, olha aqui, esta noção de que Jesus, quando menininho, fazia passarinhos de barro e saía voando, isso não existe não, tá certo? Isso não existe não. Jesus cresceu normalmente. Só tem que os pais dele cuidaram da educação dele. José era um homem caprichoso e Maria também. Maria era uma mulher muito inteligente. Ela discute com o anjo acerca do qual vai ser o nascimento. E ela sabe que ia dar um escândalo tremendo quando ela aparecesse grávida. Ela ia ter um problema com José. E ela sabia que José podia tomar duas linhas: ou fazer segredo, ou espalhar para todo mundo e danar a vida dela. Ela corria risco. Mas o que ela disse? Ela calculou o risco. Ela diz: eis aqui. Quem é? Eis aqui o quê? Quem? Eis aqui a serva do Senhor. Gente, Maria não era sem pecado original. Não tem a ladainha que diz: ó Maria sem pecado original, rogai por nós que recorremos a vós. Isso é voz de mentira. Porque Maria tinha um pai, tinha uma mãe. Ela nasceu pecadora. E ela diz que ela é o quê? Serva do Senhor. Ela não é Maria, a mãe de Deus. Ela sabe que ela é mãe do Verbo, que se tornou carne. Ela é mãe do menino chamado Jesus. Certo? Ela se considera serva. Eis a serva. A palavra para serva no grego é escrava. Eis a escrava do Senhor. Eu sou tua serva, Senhor. E os homens vão me chamar de bem-aventurado. Sim. Vocês já pensaram que a escolha de Maria não foi aleatória, não. Maria foi escolhida por Deus por ser quem ela era. Era uma mulher de Deus. Era uma moça de Deus. Preservou-se para a glória de Deus. Qual era o sonho de toda mulher judia instruída no Senhor? Toda virgem, você sabe? É que ela podia ser a mãe do Redentor. E as virgens se casavam com essa ideia, principalmente as virgens do tipo de Maria. Maria de linhagem real. José é de linhagem real. Os dois são de linhagem real. Certo? Então, gente, quando, por exemplo, não interessa a genealogia de Vilaça. Vocês não querem saber a minha genealogia. Ah, eu sei a genealogia do meu pastor. O meu pastor, o pai dele chamava Soli. O pai do Soli era o Sebastião Vilaça. O Sebastião Vilaça era filho de Teófilo. Aí você já tem a 4 gerações. Vocês não estão interessados em saber. Hoje nós não nos interessamos por isso mais. Acabou isso. Mas no tempo de Jesus, isso era cuidado e cuidado mesmo. Por quê? Porque tinha uma promessa. Gente, Deus leva a sério a promessa dele. O filho dele deveria nascer segundo as prescrições eternas. Ele deveria ter os pais certos. Por isso que tem genealogia em Mateus. Genealogia não é uma coisa descartável. Lucas também tem genealogia. O médico escreveu uma genealogia. Ele escreve chegando a Maria diretamente. Certo? Porque ele ia ser pesquisado.
Mas Lucas, Mateus tem. João e Marcos não tem genealogia. Porque Marcos está apresentando o romano servo. E servo não tem genealogia. Eles não estão preocupados. Mateus tem porque ele está apresentando o rei. O Marcos não tem porque ele está apresentando o servo de todos. Certo? Então ele não se preocupa com genealogia. O romano também não queria saber de nada com genealogia. Não tinha cuidado de o meu filho vai ser rei. Não, o rei era um homem do momento, ou seja, podia ser um general que era transformado em rei. Certo? Mas, agora, Mateus tem que. Mas a origem tem que ser real. Por isso, Maria é de família real. Maria é filha de Davi também. É o que Mateus está mostrando. Porque ela era que a mãe. A genealogia é dela. Certo? Então, mas Maria também não é qualquer mulher. É uma mulher nobre. Gente, já pensou ser a mãe do Redentor? Quando a Ana saúda Maria, eram primas, né? O que Ana diz? Para ela, você lembra? É aquela que vai ser a mãe do meu Redentor. E quando ela saúda Maria, o que acontece? Uma revolução no peito de Maria, porque João Batista já estava com quantos meses? 6 meses. Ele já estava no ventre. Então, quando as duas dão a mão, se abraçam, se beijam e se festejam, o menino está lá saltando. Tá certo? E aí Isabel, profeticamente, diz: a mãe do Deus. Aí Maria vem e diz: porque atentaste na baixeza da tua serva. Maria serva. E agora, o concílio de Éfeso faz de Maria o quê? A mãe de Deus. E o que acontece? Logo o Papa Pio XI, que foi Papa do meu tempo, ele torna Maria rainha dos céus. No concílio de Éfeso ela se torna mãe de Deus. Daí para frente, até o Papa Pio XII, de Papa Pio XII para frente, ela é o quê? Rainha dos céus. Ela se torna deusa. Nem filho de Deus. Aí vem um Papa besta por aí, quer fazer da Maria a quarta pessoa da Trindade. Não sei como. Certo? E então todos esses argumentos. Mas Maria não permaneceu virgem depois do parto. Ela deu à luz a outros filhos. Mas segundo o catolicismo, não. Segundo a teologia católica, aqueles não eram enteados de Maria. Os irmãos eram enteados. Eles montam uma teologia para provar o quê? O que eles querem provar? Que Maria é concebida sem pecado original. Então, o que isso significa? Que Maria é uma pedra solta? Não, vocês vão encontrar a genealogia de Maria. E na genealogia de Maria você vai encontrar o quê? Pecadores. Ela é pecadora. Não estou falando que ela praticava pecado, gente, isso é outra coisa. Que ela era uma mulher reta, não estou dizendo isso. Mas era uma mulher nascida normalmente, como todos nós somos nascidos. Só Jesus não nasceu do pai humano. Certo? Resolvido o problema? Foi uma barriga de aluguel, né? Mais ou menos. Muito bem. Vai estar no site. Silenciou. Ele não aparece dos 12 aos 30 anos. Ele vai reaparecer aos 30 anos quando ele é batizado. Aí ele começa o ministério dele. Certo?
Ele começa o ministério dele, Mateus começa onde? Na Galileia. Ele fazendo o trabalho dele na Galileia. E Mateus trata do ministério galileu, especialmente em toda a Galileia. E aí, irmãos, nós temos o anúncio do nascimento de João, que reabre toda a história do Antigo Testamento. E então, o Evangelho de Mateus vai continuar a atuar na mostragem de Jesus como cumprimento da promessa. E agora os seus milagres são vistos das perspectivas de Mateus como resultado do trabalho messiânico de Jesus. Ele é o Messias, não somente nasceu especialmente, mas tem uma unção especial do Espírito Santo, que ele começa a trabalhar dentro desse contexto desde o seu batismo. Depois do batismo, nós temos qual a primeira mostragem de Jesus? Ele aparece, Mateus mostra Jesus fazendo o quê? Depois do batismo, logo. Ele está, não, João é que mostra lá. O Mateus mostra Jesus onde? No deserto. Certo? Mateus vive o tempo do silêncio e Jesus aparece depois do batismo no deserto. Fazendo o que no deserto? Vivendo o seu tempo de provação. Ele tem que ser provado. E ele é levado, como homem de Deus, ele é levado pelo diabo. Ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Aí vocês entram no capítulo 4. Antes disso, nós temos o nascimento de João Batista. João Batista começa a pregar, tem a sua mensagem como precursor, e João mostra o seu batismo, mostra que o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba. Então ali Jesus está recebendo a sua unção para o cumprimento do seu ministério, não é? E Jesus é o único que recebe o Espírito Santo sem uma unção sem medida. Por quê? Nós temos uma medida, mas ele não. Ele recebe a unção sem medida. Por quê? Porque ele era o Messias. E o Espírito Santo a promessa do Espírito Santo é uma promessa que corre paralelo ao ministério de Jesus. Agora, Jesus inaugura o seu ministério debaixo de quê? Do batismo e da orientação do Espírito. Nada Jesus faz no seu ministério sem a chancela, a direção, a aprovação do Espírito Santo. E isso é um exemplo para nós, certo, gente? Nós não podemos fazer nada no reino se o Espírito não está abundantemente em nós. Mas eu quero perguntar a você: a abundância do Espírito é para todo mundo? A plenitude do Espírito é para todo mundo? Quantos aqui acham que tem direito à plenitude do Espírito Santo? Levante a mão, eu quero ver. Quantos acham que tem direito à plenitude? Olha a pergunta que eu estou fazendo. Eu não estou perguntando quantos acham que tem direito à plenitude sem limites. Não. Eu estou perguntando quantos acham que tem direito à plenitude, simplesmente ser cheios do Espírito. Quantos acham que tem esse privilégio? Todos você tem, né? Tem? Tem ou não? Tem. Como é que a gente recebe a plenitude do Espírito Santo? Recebendo. É interessante, nós fazemos disso um campo de batalha, mas não é para ser. Como é que a gente recebe o Espírito Santo? Quando é que a gente recebe o Espírito Santo? Hein, gente? Quando é que a gente sabe daí? Hein, Thaís? Quando é que a gente recebe o Espírito Santo?
Simone, você já recebeu o Espírito Santo? Ela disse que já. Quando você acha que ela recebeu? Thaís, diga comigo assim, aleluia, diga comigo, aleluia. Aleluia por quê? Porque você já crê em Jesus? Então você já recebeu. Agora, mas entre receber e ser pleno do Espírito, vai uma distância, que pode ser assim, 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 assim. Então, tão longe que não dá. Mas agora, seu Bruno, quando é que a gente recebe plenitude e como é que a gente, quando e como é que a gente recebe plenitude do Espírito Santo? Cumpre a palavra de Deus, por busca a Deus, santifica. Quando a gente recebe o Espírito Santo? Quando crê. Quando é que a gente recebe a plenitude do Espírito Santo? Quando crê, no tempo que a gente crê que é a plenitude que a gente pode tê-la. E a plenitude é o direito de todos nós. Mas só recebemos quando queremos, quando desejamos, quando nos colocamos à disposição e quando temos uma fé compreendedora. É pela fé. Às vezes a gente vê lá as exigências que nós temos. Você precisa de se tornar santo, perfeito. Não tem isso. O Espírito Santo ele está sempre lá. E ele quer nos revestir plenamente. É um direito, gente. Jesus tinha direito? Tinha. Jesus tinha direito por ser o Messias e por promessa. Veja lá, Isaías, a promessa de Isaías 61, quando Jesus, lá em Lucas 4, ele está na sinagoga e ele lê que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, vai falando. E Jesus lê essa passagem, está lá em Lucas 4. Ele fecha o livro da lei, ele fecha o Taná, o Velho Testamento, e dá para o responsável pela sinagoga, ele entrega e diz assim: hoje estas palavras se cumpriram. Cumpriu em quem? Nele. Ele recebe o Espírito prometido e recebe sem limite. Nós sempre vamos ter um limite. Por quê? Porque somos humanos, pecadores salvos, mas temos limite. Mas Jesus ele recebe em abundância. E ele faz toda a sua obra sob a poderosa unção do Espírito Santo. É o que Mateus vai estar falando aqui no batismo, onde começa o ministério de Jesus. Começa o seu ministério e ele começa o seu trabalho. Agora, irmãos, os seus pais o prepararam para a vida. Agora, Jesus recebe a unção e Mateus o apresenta no seu trabalho. E ele mostra o ministério de Jesus, que é um ministério de socorro, de graça, de salvação, de libertação, de cura. E ele então atua nas pessoas como Cristo prometido. E ele começa, vamos lá, no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos lá, vamos ler as bem-aventuranças. São 12 versos. Eu quero que alguém leia. Quem gosta de ler aí, levanta a mão. Deixa eu ver. Já que ninguém se manifesta, de 1 a 12, 5, em voz alta, 1 a 12. Vendo as multidões, Yeshua subiu ao monte. Depois de se assentar, os discípulos se aproximaram dele e ele começou a falar.
Isso é o que lhes ensinou. Quão abençoados são os pobres em espírito, porque o reino do céu é deles. Quão abençoados são os que planteiam, porque serão confortados. Quão abençoados são os pacíficos, porque herdarão a terra. Quão abençoados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Quão abençoados os que demonstram misericórdia, porque lhes será demonstrada misericórdia. Quão abençoados os puros de coração, porque verão a Deus. Quão abençoados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Quão abençoados são os perseguidos pela procura da justiça, porque deles é o reino do céu. Quão abençoados são vocês quando as pessoas os insultarem, perseguirem e inventarem todo tipo de calúnia contra vocês pelo fato de me seguirem. Alegrem-se, fiquem felizes, porque grande é a sua recompensa no céu. Eles perseguiram da mesma forma os profetas que vieram antes de vocês. Muito bem. O dela tem o quê? Qual é a primeira palavra da sua Bíblia? Quão abençoado. Qual abençoado? Na sua palavra, como é que está? Bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer abençoado e quer dizer também quem? Felizes. Aí nós temos os princípios daquilo que Jesus chama do reino do céu. No verso 17, no verso 17 de Mateus 4 está escrito assim: verso 16: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandece-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aí ele começa a pregar sobre o reino dos céus. E no capítulo 5 nós temos o que? Ele começa, resultado dos seus ensinos, ele começa a pregar o Evangelho e a explicar os princípios do seu reino. E ele começa dizendo às multidões: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí ele tem uma sequência: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 bem-aventuranças. E ele termina as bem-aventuranças dizendo: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Agora então ele está dando princípios do reino, e agora ele vai dizer como devemos viver com os súditos do reino. Devemos viver primeiro como sal da terra. Ele diz no verso 13 do capítulo 5: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como restaurar o sabor? Não há como restaurar sabor de sal. O sal é bom enquanto ele tem sabor, ele salga. E o sal serve para quê? Temperar. Mas qual é a função fundamental do sal? Conservar. O sal conserva. Mas se ele perde a sua ação, não vale para nada. Nem para esterco presta. Crente, quando é ruim, não serve para nada. O diabo não quer nada com crente ruim, porque crente ruim já está vivendo na dimensão do inferno. O diabo quer ver crente bom. Você pensa que o diabo está muito interessado em crente fraquinho? Crente indiferente? Tá? Não nada. Esse aí já está no jornal, né? Tem a ver com o testemunho, com aquele que testemunha, com aquele que é bom crente. Mas então o sal serve para se preservar. O que você é no mundo? Você é crente? Você é crente? Você é crente? Você é crente? Para que serve você?
Tem crente, você já viu a história do passarinho da gaiola, dos passarinhos da gaiola? Tem um passarinho que está dentro da gaiola, tem comida, tem tudo. O que está fora está olhando a comida, está doido para entrar, lá da comida. Olha, gente, quem está dentro quer sair, quem está fora quer entrar. Mas a verdade é o seguinte, olha, crente que gosta do mundo não interessa Satanás, porque vive uma vida igual. O bom crente, sim. Aquele que é sal, ele está incomodado com ele. Ele está fazendo tudo para perder o sabor. Se você perde o sabor, seu Júlio, se você começa, Luísa, a falar a mesma linguagem dos seus companheiros de serviço, linguagem das suas mulheres companheiras de serviço, mesmo contando piadas, e sendo uma piadista, e falando mal da vida de todos os médicos, da vida de todos os enfermeiros, da vida de todo doente, o que acontece? Você vai ser um problema para ele. Você vai ser um instrumento altamente destrutivo. Porque sal, quando perde o sabor, é problema perto da gente. Ele só faz volume, não vale para nada. Então a primeira coisa que Jesus diz é que você preserva o mundo. Qual é a sua função, dona? É preservar. É trabalhar para que o mundo seja alcançado. Mas entre vós sois o sal da terra. E sal não pode perder o sabor. Não seja um crente sem sabor. Seja um bom crente para agitar o lugar que você está para o bem. Agora, Jesus disse: sal perde o sabor, não serve para nada, a não ser pisado pelos homens. E aí ele vem no verso 14: vós sois o quê? Luz do mundo. Para quem serve luz? Hein? Quem não tem luz, corre risco. Maria, você já entrou em casa sem luz assim? Pôs a mão na parede e lá pega uma barata, né? Quem gosta de pegar uma barata? Mas você pode não ser barata, pode ser um escorpião. Porque você está na escuridão. Quem está na escuridão vive com escorpiões. Vive sujeito a mordidelas, a picadelas. Mas a luz serve para quê? Para iluminar. Crente é luz do mundo. Tem que brilhar. Agora, você é do reino, você está brilhando? Como a sua vizinhança está vendo você? Como o seu marido está vendo você? Como a sua esposa está vendo você? Como o seu filho está vendo você? Não é aquela história do menininho, né? O pai do menininho morreu e ele e a mãe estavam lá no cemitério chorando. Aí chegou, e o homem era crente e morreu. Aí chegou o pastor para pregar. O pastor pregou. O pastor fez um discurso de elogios àquele homem. Porque ele era um homem nobre, amado, querido, dócil, amigo. Aí o menino puxou a saia da mãe, era pequeno, e foi embora, não é o pai que está ali. Vamos embora daqui, que não é o pai que está nesse caixão, não. Como que, meu amigo? O pastor não está falando do meu pai, não. Vamos embora daqui, não é o pai que está ali. O senhor que está aí não tem nada de bom, nada de generoso, nada de querido. Então, gente, como é que nós estamos vivendo a vida como tudo é? Mateus diz que nós temos que ser luz do mundo e sal da terra. Agora, como era o reino de Deus para Mateus? Pastora Vilaça, está chegando a sua vez. Ó, o reino de Deus ele compara a semeador, a joio, tem joio, tem a boa semente de mostarda, fermento na massa, tesouro escondido, pérola de grande valor, rede de pescar. Mas para lá, vamos lá.
Será uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Ednei. Será que vale a pena? Será que tem sentido para aquele hospital de base? Será que teria? Se você fosse o único crente lá, faria sentido? Tem? Se você fosse só um lá, teria valor para eles? Deixa eu dizer para vocês, o crente é comparado aqui a fermento. Você põe fermento em quê? Bolo. Para que você põe fermento no bolo? Não, mas vamos pensar. Para você fazer um bolo desse tamanho, você põe a mesma quantidade de trigo? De fermento? Ela diz que põe um pingo de fermento. O pingo de fermento faz o quê? Fermenta toda a massa. Então naquele, diga assim, graças a Deus, porque eu sou fermento. Basta eu naquele banco para mudar a história do banco. É sim, senhor. Basta você no exército, PC, para contaminar todo mundo. Ah, pastor, mas eu sou sozinho na repartição. Toma vergonha e viva intensamente o evangelho, e você vai contaminar todo mundo naquele hospital, todo mundo. Você lá, naquele tribunal, minha filha. Basta você para mudar a história até da juíza a quem você está submetida. Está vendo como é? Só você está aí. Pode influenciar a sua empresa. Só você, professora, pode influenciar a sua classe, a sua escola. Você é fermento? Só você, Rui, no comércio. Não, com o Rui é um comerciante sério. Pode vender para ele, pode comprar dele. Tudo do Rui é aprovado. Aleluia. As cadeiras da que a Ana Carla vende são as melhores cadeiras do mundo. Não cai quando a gente senta, nem quando pesa muito. Mesa que ela vende não bambia. Ou bombeia. Mas então, irmãos, é isso, basta um crente. Se você viver intensamente, todo mundo vai ser contaminado. A senhora já ouviu dizer de uma mulher chamada Emília, que mora aqui numa rua aqui em cima? Todo mundo conhece a senhora como crente, não é, dona Emília? Aleluia, está vendo? Basta um. Tem o Elias, aquele jogador de ping-pong, o treinador, nosso treinador, ele é cliente. Aí ele ensina o menino a ser honesto, ele é honesto com os meninos, está vendo como é? Irmãos, o rei é assim, é contaminado por nós. Que tal isso? Quer ser sal da terra lá no seu como é? No seu salão de beleza, não faça as mulheres feias, nem se elas quiserem. Olha, gente, esse negócio, eu estava conversando com um homem e a esposa dele foi ao salão de beleza e ela saiu de lá carregada. De repente a pressão dela lá no salão de beleza foi para 30 e ela já não estava. Aí foram ver, o filho dela é médico. Ela telefonou o filho, meu filho veio aqui porque estou muito mal, não estou nem andando, não estou enxergando direito. E eu estou muito, olha, eu fiquei com medo que chegou lá. Aí ele fez todos os exames dela, chegou para o pai e disse: pai, vamos levar a mãe para o médico. Vamos correr, porque ela pode não chegar no hospital. Levaram a direita. Chegaram lá, foi para a UTI.
o marido disse, pastor, se meu filho não é médico, minha esposa tinha morrido. Aí não descobriram o que ela tem no coração. Não tem pressão alta, não tem nada. Não sofre nada no sangue, nada disso, nada para ter aquilo. Sabe o que aconteceu? O médico disse assim, o coração dela, ou a máquina que estava ligada nela para fazer a limpeza de pele, a máquina, ela pode ter entrado na frequência do coração dela. A máquina entrou na frequência do coração dela e o que aconteceu? Deu um comando e o cérebro fechou tudo para ela escapar. A pressão baixou. Por quê? Frequência de uma máquina. Aí o marido dela telefonou e disse assim, olha lá, por que a minha esposa teve isso aí na sua? Não, foi um mal seu. Ele disse, não foi não. Não, mas nós tivemos todo o cuidado de colocar a máquina e colocar a proteção nela. Ele disse, então aquela maquininha aí. Está vendo? A maquininha entra na frequência da sua vida e adeus. Você morre. Por isso que eu não faço aula de beleza. Fico feio, mas não vou.